Oi, gente, tudo bem? Tô aqui para trazer, como prometido para vocês, mais uma leitura. Eu quis trazer aqui para vocês um jogo que eu criei que chama Minha Linhagem, que fala aí sobre a conexão com a ancestralidade. E aí eu pedi para vocês, né, escolherem um dado. Vão pelas cores que fica mais fácil, tá? Aqui o dadinho preto é a primeira opção, o dourado a segunda opção e o vermelho a terceira opção. Então se concentra, se conecta com a opção que mais falar com você. Eu vou dar início aqui. Espero que você esteja bem, que você esteja aproveitando os seus dias, que as respostas que tem que chegar cheguem até você, que a sua espiritualidade permita, né, que eu possa enviar a mensagem que você precisa para esse momento e que você possa recebê-la da melhor forma possível, tá bom? Bom, a primeira energia que a gente vai ver é exatamente o que permeia aí a história, né, da sua linhagem ancestral. Tá? O que dentro da sua linhagem ancestral é energia ou situação que vem permeando, tá? Até o momento atual. Aqui me vem a carta dos livros, me vem muito uma questão de uma busca por conhecimento e também me vem muito uma questão de é uma sabedoria não só ancestral, mas é uma sabedoria valorosa da qual você tem total permissão para ter acesso, mas que por algum motivo você não se acha digna ou digno e você tem lutado contra isso, tá? Você luta contra, é como se você lutasse contra essa própria sede de saber, inclusive saber sobre a sua linhagem. A influência emocional aqui da sua família de origem, quando eu falo família de origem, pai, mãe e avós, né, pais e mães dos seus pais e mães, tá? O emocional aqui é exatamente o coração, tá? A influência emocional veio a carta do coração. Deixa eu ver, eu vou tirar todas que fica mais fácil. Os valores ou crenças ou princípios mais fortes que têm sido transmitidos através das gerações. Quais são? Tá? Quais são os talentos e habilidades qual tipo de força ou capacidade de superação que os seus ancestrais desenvolveram e que você pode ter acesso. Você é bem intuitivo aqui, né? Você é bem conectado principalmente com magias, você tem uma energia muito forte. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai ver quais os aspectos positivos, tá? Que essa linhagem dessa linhagem que mais te fortalece hoje. Quais
Quais são os comportamentos ou padrões comportamentais que você carrega, que permanece aí na história familiar, no histórico familiar. Os maiores desafios, conflitos e traumas. Como você pode fazer para se libertar desses aspectos que prendem você, né? Como se prendessem você. Um conselho. E eu vou considerar o fundo como um direcionamento, tá? Vamos lá. Vou pegar minha cola, vou deixar aqui mais fácil, porque senão fica complicado para eu conseguir fazer a interpretação para vocês. A energia que permeia, que vem aí, né, dentro da sua linhagem, é uma energia de uma busca de um conhecimento, é uma busca de uma sabedoria, é uma busca não só de um conhecimento aleatório, mas vem também com uma carga emocional muito grande. Vem também falando de valores inegociáveis dentro da sua linhagem, dentro da sua família, que trouxeram estabilidade, tá? Que trouxeram muita segurança para todos os anteriores, ainda que você se sinta inseguro, tem uma força dentro de você que parece que te impulsiona, e isso principalmente parece que você vê muito essa força, muito essa energia de força, de perseverança, de eu consigo, eu dou conta do lado materno, principalmente das mulheres que vieram antes de você, tá? Aqui me fala que os talentos e as habilidades que você traz, os recursos que mais atuam em você, são exatamente isso. É, a questão da magia, da conexão com a sua intuição, da sua conexão com tudo aquilo que é sagrado, com questão de ciclos lunares, os ciclos da vida, os ciclos que você mesma se propõe a ultrapassar. Parece que você pauta as coisas em ciclos. E aí aqui o jogo fala para mim que os aspectos positivos que mais te fortalecem hoje é continuar buscando por isso, é continuar indo atrás do conhecimento, é se comunicar, é realmente saber se expressar, é saber perguntar, é saber buscar tudo isso. O que você traz dentro dessa linhagem, que a linhagem traz, e que você tem tentado romper, são vícios em comportamentos que não são favoráveis para você, que não são favoráveis para a sua evolução, que te estagnam e que te deixam como se você fosse uma eterna criança. Parece que quando existe algum tipo de dificuldade muito grande, é como se você sentisse que você é incapaz e você é como se você sentisse que você está sozinho, que você é aquela criança que precisa do colo, que precisa do cuidado, e ao mesmo tempo você é muito duro com você mesmo, e você é, fica buscando motivos e buscando culpas e buscando. Existe um vício em buscar culpar a si mesmo aqui, tá? Existe é como se você entendesse que a responsabilidade sempre é sua. É como se você nunca desse uma folga para essa criança que ainda existe dentro de você. Quando na psicanálise a gente fala da criança interior, a criança interior por exemplo, a minha versão de hoje cedo, a minha versão de hoje cedo, ela não tinha tido acesso a coisas que eu tive durante o dia. Então, aquela versão que acordou hoje de mim, ela é uma criança, perto da versão que eu estou neste horário agora. Daqui a pouco, a versão de agora já vai ser a criança. Então, é sempre a anterior.
tá? Então, quando eu falo criança, pode ser de ontem, pode ser de quando você realmente era criança, de quando você era adolescente, de quando você estava no começo da vida adulta. Então, existe sempre essa questão. E isso vem sim da sua linhagem ancestral. Provavelmente, como a gente viu aqui a questão do feminino muito presente, das emoções, principalmente, é, as mulheres da sua linhagem podem ter sido as mulheres que carregaram a família e toda a estrutura e toda a força familiar. E quando você não, aos seus olhos, você não dá conta de ser a mesma fortaleza que você enxerga na sua mãe, nas suas avós, nas suas tias, enfim, você acha que você merece uma punição e você acaba se frustrando, se punindo, se, é, se sabotando, tá? Isso aqui é muito presente nessa questão da sua linhagem. Isso acontece, não é de agora, e você pode mudar isso. Ah, mas como que você pode fazer, né, para mudar isso? É você sendo realmente mais assertivo e mais estratégico, observando muito mais aquilo que você tem feito e o quanto você tem evoluído a partir dos conhecimentos e daquilo que você tem acesso, tá? Porque você não pode se comparar a alguém que iniciou, por exemplo, digamos que você está iniciando, começando a fazer um bolo agora, e você quer se comparar com uma boleira que tem anos de experiência, que não precisa nem mais abrir um caderno para ver a receita. E aí eu vou usar o meu exemplo aqui. Eu estou fazendo essa tiragem, foram poucas vezes que eu fiz essa tiragem. Eu preciso da minha cola, porque senão eu esqueço que eu tenho que perguntar. E aí fica meio que sem sentido para você que está me ouvindo. Mas existem jogos que eu sei todas as perguntas a serem feitas. Eu sei exatamente as posições. Por quê? Porque são jogos que eu já faço com maior frequência. Entende? Então, você precisar de uma cola, às vezes é uma estratégia. Não para você pegar isso e entender que, nossa, eu realmente sou uma pessoa que não merece ter respeito, não merece, né, entrar nessa pilha de novo, porque você é muito inteligente, você é muito estrategista e você sabe se comunicar. Você só precisa aprender a se comunicar de uma forma melhor, para você não ser mal interpretado, para você ter mais clareza nas suas comunicações e dessa forma você quebrar a questão da de um, me vem uma questão muito forte de amor ao dinheiro, sabe? Se eu sou feliz no amor, então eu vou ser infeliz com dinheiro. Se eu sou feliz, se eu posso ter dinheiro, então eu não posso ter amor, sabe? Ou uma coisa ou outra, não. Aqui fala que isso vem da sua linhagem, tá? Mas que você pode quebrar isso. Você pode, e inclusive a sua ancestralidade, ela está contando com você, tá? Aqui, para não me deixar mentir, eu tenho a carta da árvore, tá? Então é isso que a sua ancestralidade tem para te falar hoje. O, o resumo da ópera aqui é para você confiar em você, para você ir realmente atrás dessa sabedoria que você, que até então está perdida para você, porque você ainda não teve acesso, que isso toca o seu coração, isso fala diretamente com a sua alma. Essa força interna que você enxerga nos outros, essa estratégia, ela também existe em você. Tenha segurança de cada passo que você vai dar e você precisa, se você sente que você precisa esmiuçar um assunto até você não ter mais dúvidas, faça isso, faça as comunicações como você gostaria que as pessoas fizessem com você. Se de repente você está sentindo
que você precisa ser mais didático, mais lúdico com alguém, seja, tá? Me vem essa questão. E também não esqueça de falar com a sua criança interna, de cuidar e de dar amor para ela, tá? Quem gosta, quem acredita. Dia 30 agora vai ter conselho kármico e nesse período é bem interessante. Quem quiser, manda uma mensagem para mim no privado. Eu mando para vocês a carta. Melhor, eu posto no meu Instagram e quem quiser, enfim, né, copia e faz a carta. Mas é muito interessante, porque aqui fala sobre utilizar a sua intuição, sobre utilizar a sua magia também, a magia interna, para você se conectar cada vez mais com essa linhagem, com essas pessoas, né, com essas energias que vieram antes de você, tá bom? É, vou dar uma respirada aqui para ir pra gente ir pro número 2. Bom, vamos lá, opção número 2. Vou falar novamente, o nome do jogo é Minha Linhagem, tá? Se vocês quiserem, tem no meu catálogo. Vamos tirar com esse baralho aqui. A gente vai ver agora a energia que permeia a história e a linhagem, a sua linhagem ancestral, tá bom? Aqui a gente tem a carta da Justiça. A influência emocional e energética. Aqui também fala sobre linhagem feminina, tá? Possivelmente, vocês são mulheres que têm valores muito fortes, mas se sentem se sentem muito impotentes. Porque aqui, quando eu pego a carta das crenças mais fortes transmitidas, é sobre você não ter espaço para se mover. É como se você tivesse sempre que esperar uma autorização de um outro. Eu vou, eu vou dar uma olhada aqui nessa de quem é esse outro. Tem a ver com filhos. Não sei se você cuida de alguém, de um parente, se você de repente trabalha na área da saúde, se você foi deixada. Só mais um minuto. Aqui tem 3 situações. Aqui, ou você é mãe e você é mãe solo, e isso está te gerando uma sobrecarga gigantesca, ou você cuida de algum parente, ou você de fato cuidadora, enfermeira, trabalha enfim na área da saúde, e está sentindo um certo até burnout, como se você sentisse um desespero, porque você não consegue. Você queria. É como se você quisesse trocar de lugar com uma pessoa que está doente. Então, por isso que aqui eu sinto muito mais uma energia de você cuidando de um familiar do que você cuidando de você sendo um profissional da saúde. Ou talvez você seja um profissional da saúde e tem alguém da sua família que você ama muito e que está muito doente. E aqui também existe uma questão do relacionamento, tá? Para quem é casado, pode ser dentro do relacionamento que você sente que você não tem voz, que para tudo você precisa de autorização. E isso não é só com você, isso parece que sempre foi assim, sabe? Parece que a sua mãe cuidou da mãe dela, ou da sogra, ou de alguém da família que ficou doente, e anterior a ela foi a mesma coisa, e sempre é uma coisa que se repete. Ou as mulheres nunca tiveram uns casamentos que
elas tinham parceiros, eram sempre casamentos antigos, né? Casamentos que ainda existem, mas nós mulheres temos lutado para que não aconteçam mais, para que a gente tenha voz. Mas aqui tem essas três situações. Os talentos e habilidades. Talentos, habilidades e recursos, tá? Que atuam em você e que vem da sua linhagem. Você tem, é como se você tivesse não só resiliência, mas é como se você fizesse. Aqui tem duas informações. Você faz crescer ouro aonde só havia pó, e você está aprendendo a não dar pérola aos porcos. São essas duas informações, tá? Que são os talentos que você traz dessa sua ancestralidade. Deve ser exatamente por isso que a gente já abre aqui com a questão da justiça, né? O equilíbrio, o dar e receber, o saber a hora de dar e a hora de receber, o saber também olhar para si mesma, porque a gente tem aqui na influência emocional a Rainha de Copas, então ela fala sobre essa maturidade emocional, sobre você você ter um lado materno, mas você saber também se amar, né? Então, conversa muito aqui o tipo de força e capacidade de superação que os seus ancestrais desenvolveram, está muito relacionado a essa questão mesmo do continue, sabe? As mulheres aqui, principalmente as mulheres, tá? Não que algum homem ou outro. Aqui, se tiverem homens, é muito. Aqui vem muito mais numa questão de um homossexual, tá? Porque aqui existe uma energia de você entender que você precisa ser submisso para ser aceito. Se você não ficar calada, se você não ficar calado, se você não fingir que tá tudo bem, você não é amado. Tá? É uma energia bem assim que vem aqui. Os aspectos positivos dessa bagagem. Aqui o aspecto positivo é que assim, você sabe não só ir à luta, como você também sabe trabalhar em equipe e você sabe brigar quando é preciso. Você não é apenas a pessoa que fica esperando. Você sente isso, mas você não fica só esperando o momento e esperando a permissão acontecer. Você vai à luta para conseguir realmente aquilo que você quer. Aqui, os padrões comportamentais de relacionamento vem o 4 de copas, ou seja, aqui existe muito um arrependimento sobre ter tomado certas decisões que te levaram ao lugar em que você está hoje, entendeu? Então é como se você olhasse para trás e pensasse que poderia ter tomado outros tipos de atitudes, ter tomado outros caminhos, enfim, outro direcionamento, outra, sei lá, religião, outro caminho profissional, mas aqui vem muito uma questão emocional. Então, de repente, eu não precisava ter me disposto a cuidar dessa pessoa, eu não precisava ter me disposto a ficar calada naquele momento, eu poderia sim ter dito não ao invés de sim. Então vem muito essa questão desse arrependimento, tá? Esse arrependimento de uma decisão que mexe com o seu emocional.
que deixa você, te deixa muito paralisada, assim, te deixa muito chateada. Você parece que você sente que você foi manipulada a tomar uma decisão, entende? Aqui a questão dos desafios, conflitos e traumas que foram passados, vem muito uma questão de você honrar, de você entender que a honra aos seus ancestrais, a honra à sua linhagem, ela era, ela tinha que ser a repetição dos padrões. E agora parece que você está tendo acesso, depois de certo tempo que você entende que você estava paralisada, você tem tido acesso a outras coisas. E aí você tem aprendido a se defender. Então você sai daquele modo de paralisia total, de preciso pedir permissão, e entra num modo de eu sei me defender e eu vou defender o meu lugar, eu vou defender a minha vida, eu vou defender aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito, aquilo que eu confio. Aqui como fica, como fazer para você liberar, né, os aspectos que te prendem. De novo, fala sobre a lua. Aqui fala sobre você não apenas olhar e ouvir a sua intuição. Realmente aqui eu estou falando muito com mulheres. Não só você ouvir a sua intuição, mas você seguir o seu coração. A carta da lua nesse tarô, ela é a carta do Aladim e da Jasmine. Eu acho que não está pegando muito bem. Mas ela é a carta do Aladim e da Jasmine. Eu acho que todo mundo já ouviu a musiquinha. Talvez o seu mundo ideal, ele não seja o que você está vivendo hoje. Mas quem disse que ele precisa ser o que os outros querem que seja, tá? O conselho para você aqui, ele fala sobre você não julgar as suas próprias escolhas de vida, para você realmente ir atrás daquilo que que faz o seu coração vibrar, para você não ter medo. Eu tenho 2 cavaleiros aqui e eu tenho o louco. Aqui a sua ancestralidade, ela fala assim para você, tá na hora de você realmente fazer o que você deseja e tudo isso que você pensa em fazer por você, sabe? Para de achar que as pessoas vão fazer, as pessoas vão falar, as pessoas isso e as pessoas aquilo. Porque na minha vez, eu também pensei isso e olha como aconteceu, e olha o que aconteceu, e olha como eu fiquei. Então aqui fala sobre você ser justa nos seus próprios auto-julgamentos, sobre você ouvir muito a sua intuição, ela tem tentado falar muito com você, você tem inclusive negligenciado muito a sua intuição. Aqui fala que você sabe muito bem a hora de parar e não fazer nada, e a hora de agir, a hora de ir lá e quebrar o pau mesmo, e você entendeu, né? Aqui fala também sobre a harmonia dentro das relações, que não é porque não saiu exatamente como você espera que não está bom. Antes de ser perfeito, precisou ser feito. Então lembra disso, tá? E continua se movimentando, continua lutando por tudo aquilo que você acredita. Porque não é porque você acredita e os outros não acreditam da mesma forma que você que não vale a pena. A sua vida, quem vive é você. E é só você quem pode deixar de ficar vivendo de migalhas e passar realmente a sonhar em mudar de vida. E é só você
quem pode fazer isso por você, tá bom? A sua ancestralidade tinha esse recado para você, eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo. Vamos agora para a opção número 3. Gente, agora a opção número 3, o dado vermelho. Vamos ler o que a sua ancestralidade tem para dizer para você. Qual a energia, tema, que permeia a sua linhagem? Aqui a gente está falando sobre cura, tá? Aqui a gente já está no processo da cura de fato. Da cura do feminino, tá? Principalmente. A influência energética, emocional e energética, influência emocional e energética. Sim, a gente está falando da cura da sua ancestralidade feminina também. Aqui, eu vou tirar primeiro. Quais os valores, crenças e princípios? Quais são os talentos, habilidades e recursos? Quais são os aspectos positivos da sua bagagem que mais te fortalecem hoje? Os padrões comportamentais de relações que se repetem, os desafios, conflitos ou traumas. Como você pode fazer para liberar isso? Mais uma. E o conselho. Aqui, a energia que permeia é a busca pela cura. A busca pela cura, e não importa de que forma, tá? Aqui parece que que tem muita, não só muita energia de magia mesmo, tá? De bruxas, de pessoas ligadas a religiões magísticas, né? Que mexem, que tem rituais magísticos, tá? Como também a questão de curas através de ervas, de banhos, de lava-pés, de fazer garrafada mesmo, tá? Para cura. Aqui, parteiras, eu não sei, eu não lembro agora o nome que é utilizado hoje, doula, acho que é doula, atualmente doulas, enfim, pessoas, mulheres que trazem a cura, principalmente para o feminino, tá? Através de, inclusive de poções, mas aqui são poções, um chazinho, quando eu não sei, quando você vai e você reza ali sobre a água, você reza sobre o alimento e você realmente coloca a energia ali da cura. Aqui tem muito essa questão. Não só você, benzimentos, tá? Com ervas. Tem muita erva e muita cura a partir de ervas aqui. Tá? Que tem dentro da sua ancestralidade, tinha, e você também carrega isso. Você também carrega, inclusive, essa crença de tá se sentindo mal, vai lá e coloca um galinho de arruda, 3 orelhas, sabe? Essas coisas assim.
A influência emocional energética fala muito sobre acreditar em si mesma, acreditar no seu poder feminino, acreditar na sua feminilidade, acreditar que você tem valor. Aqui fala muito sobre a valorização da mulher, do feminino, não importa de que forma você seja, tá? Uh, quais os valores e crenças mais fortes transmitidos? Essa força do feminino e também esse mistério do feminino. Aqui, essa questão dessa cura pode não ser aberta a todos, sabe? Você pode não dizer para todo mundo. Às vezes você pode enviar a cura como um reiki de repente, só que você não fala, eu não sei, eu não entendo de reiki, tá? Então eu posso estar falando besteira. Eu não sei se a pessoa tem que dar permissão para receber, mas, por exemplo, você pode enviar um passe magnético, você pode fazer um ritual para o anjo da guarda, acender vela para o anjo da guarda da pessoa sem a pessoa ter te dado a permissão, né? Com a boa intenção você pode fazer. E essa questão do mistério e do sagrado feminino, dessa questão de magia, de, é, de cura, de intuição, de... Aqui as três leituras elas vieram muito parecidas. A questão dos valores, talentos, habilidades, recursos que atuam em você. Eu tenho a carta da cura. E aí eu tenho novamente ele aqui manipulando ervas. Então, assim, o tipo de força, e aí eu já vou fazer a outra, já vou falar sobre a outra. O tipo de força e de capacidade que os seus ancestrais desenvolveram foi exatamente utilizar esse poder de cura, essa questão de saber manipular as ervas, de saber, sei lá, dar um passe, de repente, como alimento não só para a vida, mas para a alma, sabe? Foi assim que eles praticaram a caridade deles. Você é como se você estivesse tentando descobrir como praticar a sua caridade, como praticar a sua magia. E às vezes você não sabe como. Talvez aqui o que os seus ancestrais estejam tentando te dizer é: você pode abençoar um pão e dar para o seu filho comer, sabe? Você não precisa, de repente, se você não quer, tá dentro de um terreiro, um, um culto religioso, enfim, você pode simplesmente ir lá abençoar fazer, né, uma reza ali, abençoar uma água e dar para alguém na rua tomar. Alguém, eu digo, que esteja passando, né, por necessidade. De repente, um, nesse frio que está fazendo agora, pegar mantas que você não usa mais e doar para morador de rua. O que ele vai fazer depois com isso, não cabe a gente né, ficar querendo saber. A sua parte você fez. Então, essa energia, ela também vai te lembrar do quanto você é valorosa. Porque às vezes você vai dar um pedaço de pão para alguém e você vai ver um sorriso e você vai ver essa pessoa chorar te agradecendo. Porque é o único alimento que essa pessoa teve naquele dia. E tudo isso, os padrões de comportamento, eles vieram tudo com muita luta. As coisas sempre foram à base de muita luta para você. Não só para você, mas para aqueles que vieram antes. Sabe, aqui eu tenho uma questão de não só pessoas que mexiam com magia, que mexiam com medicina, com fármacos, mas também com pessoas que travaram grandes guerras. Às vezes, uma grande guerra pode ter sido pela própria família, sabe? Tem
tenha uma pessoa em específico que vai ver essa leitura, vai saber que é para ela. Aqui teve um pai que morreu em batalha pela honra da filha. Eu não sei se você já fez alguma leitura de vida passada ou se você já sonhou, mas aqui a informação é essa e a espiritualidade diz que você sabe que foi para você. Os desafios, os conflitos e traumas que foram sendo vivenciados e que acabaram permanecendo, que você, devido a tudo isso, essa questão de ter tido muita briga, muita guerra, muito mal entendido pelas coisas que você de repente faz, sabe? Às vezes você faz de coração e você não quer nada em troca. Mas às vezes a pessoa acha que você está manipulando ela para ela ficar ali do seu lado, sei lá, sempre tem alguém para pensar alguma coisa ruim sobre a gente quando a gente fala o que a gente pensa, quando a gente faz as coisas de bom grado de fato. É você ficar muito sozinha, só que aqui me vem muito uma situação e uma questão de que assim, para você no início era muito doloroso ficar muito sozinha, mas agora é como se você conseguisse ouvir a si mesma. E cada vez que você tem esse momento com você mesma, é como se você voltasse para dentro e conseguisse acessar cada vez mais você mesma, sabe? A sua própria força interior. Então, o que vem aqui exatamente sobre você, para você deixar os aspectos pesados, é você realmente, sabe, é, sentar com você mesma e valorizar você mesma, valorizar desde a sua versão mais glamurosa até a versão que não é tão glamurosa assim, mas que tem tanto valor quanto aquela que é a mulher que sai de salto alto, a mulher que se arruma, quanto a mulher que sai de, de chinelo e meia na rua, sabe? Para você dar valor ao seu interior principalmente. Que o exterior ele vai transparecer aquilo que está dentro. E quem não gostar, deixa que não goste. Quem tem que gostar do que vê no espelho é você, minha filha. Quem tem que gostar daquilo que está vendo é você. A pessoa que convive com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, é você. Não precisa se preocupar com o que os outros vão pensar. Você precisa aprender a se valorizar. Você precisa lembrar de onde você veio e para onde você quer ir. Você precisa se lembrar que do mesmo jeito que se você tomar algo que esteja estragado, você vai passar mal. Se você beber algo que esteja abençoado, irá te levantar. Faça por si. Não espere que façam por você. Você pede nossa força. Você pede para que nós estejamos com você. Mas às vezes você não nos deixa entrar. Deixe-nos entrar. Nós sempre estaremos com você. Uh!
Esse recado vai chegar para quem tiver que chegar, né? Ai, ai. Voltando ao planeta Terra, o conselho do seu jogo, o conselho que a sua ancestralidade traz, é sobre você agir, sabe? É sobre você realmente e a luta é sobre você tomar ação, é sobre você fazer por você. É sobre você estar de frente para um penhasco mesmo e você escolher você mesma. Você escolher e saber escolher as lutas e saber escolher quais ações tomar, quando tomar. É você ter sabedoria interna para saber quando agir e quando calar, porque você tem. É você unir o seu lado, aspas, diabólico com o seu lado, aspas, curandeira, porque os dois são um só. É você saber viver o glamour também. É você saber se amar tanto a ponto de não se importar com os olhares alheios. É você lembrar que o seu maior refúgio é não contar tudo para todo mundo. Ninguém, a maioria, não merece ter acesso à grandiosidade que você é. Muitas lutas que você tem passado estão prestes a se resolver, estão prestes a realmente ter uma cura, não tudo, óbvio, né, gente? Se você não está fazendo nada para se ajudar, também não vai ser um milagre que vai acontecer. Mas como eu falei na primeira leitura, se eu não me engano, eu vou ajudar vocês da forma que eu posso. Vou colocar lá no meu Instagram e eu compartilho aqui com vocês também. A carta para o Conselho Kármico, que vai ser agora dia 30 de junho, tá? Diz a lenda que o Conselho Kármico ele se reúne 4 vezes ao ano. E uma das datas é no dia 30 de junho. Se é verdade ou não é, eu não sei, mas eu acredito. Tá? Eu sou pagã, eu posso acreditar naquilo que eu bem entender, sem religião. E eu acredito, então quando eu precisei, eu escrevi sem filtro nenhum e eu fui muito bem atendida. Então o que eu posso fazer, além do vídeo, é trazer para vocês essa carta para quem quiser fazer, né, fazer para se ajudar. Lembra de se agradar sempre, tá? E aí é um recado geral. Sempre se agradar, principalmente quando você conseguir obter um resultado. Para quem está grávida ou pretende ficar, pode ficar tranquila que a gravidez vai ser muito bem protegida e amparada, principalmente pela sua ancestralidade feminina, tá? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ficado claro. Essa terceira opção eu vou colocar exatamente como eu intuí, como veio a canalização. Qualquer dúvida, me manda. Se quiser fazer um jogo particular, me manda. Eu tenho várias opções. E é isso. Espero que vocês fiquem bem, tá bom? Beijo. Muito axé, muita luz e muita força feminina para vocês.